Frances Marion Parker nasceu em 11 de outubro de 1915, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Filha de Geraldine, nascida Rachel, e Perry Marion Parker. Ela tinha uma irmã gêmea, Marjorie, e um irmão mais velho, Perry Jr. Marion Parker desapareceu da Mount Vernon Junior High School, localizada no bairro Lafayette Square em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, em 15 de dezembro de 1927. Ela foi dispensada da aula pela administradora da escola, Mary Holt, após um homem se apresentar como funcionário do banco onde Perry Parker, o pai de Marion, trabalhava. Ele alegou que Perry Parker havia sofrido um acidente automobilístico e desejava ver sua filha. O homem, aparentemente nem sabia da irmã gêmea de Marion, Marjorie, recebeu a posse de Marion. Mary Holt afirmou mais tarde que ela nunca teria deixado Marion ir, se não fosse pela aparente sinceridade e maneira desarmante do homem. Marion Parker foi dada como desaparecida mais tarde naquele dia. No dia seguinte, 16 de dezembro, a primeira de várias cartas de resgate foi entregue por telegrama na casa dos Parker, exigindo $1.500 equivalentes a $26.616 em 2024 em certificados de ouro de $20. Todas as comunicações do sequestrador foram assinadas com nomes como Fate, Def e The Fox. O primeiro telegrama, endereçado de Pasadena, dizia: "Não faça absolutamente nada até receber uma carta de entrega especial", com o que parecia ser a assinatura de Marion. Um segundo telegrama, enviado pouco depois de Alhambra, dizia: "Marion Parker está segura, use o bom senso. Interferência em meus planos é perigosa." Este telegrama foi assinado com o nome de George Fox. Em outro dos sucessivos telegramas, foi indicado que ninguém voltaria a ver a menina, exceto os anjos no céu. Esta carta, assinada Destino, também tinha uma palavra, que significava morte em grego, escrita no topo. Por meio da correspondência por telegrama, um local de encontro foi estabelecido na madrugada de 16 de dezembro para Perry Parker trocar o resgate. Antes de partir, ele registrou os números de série de cada uma das notas para que pudessem ser identificadas quando utilizadas em trocas futuras, permitindo que as autoridades rastreassem o sequestrador. Esta primeira tentativa de Perry Parker de entregar o resgate falhou, quando o sequestrador percebeu que a polícia havia seguido Perry Parker e estava monitorando a troca prevista. O sequestrador não apareceu enquanto Perry esperava no local por várias horas. Ao longo do dia seguinte, 17 de dezembro, a casa dos Parker recebeu vários outros telegramas do sequestrador, o primeiro dos quais repreendeu Perry pela atenção da imprensa nacional que o sequestro de Marion Parker havia recebido, bem como por permitir que a polícia espionasse a troca planejada. No telegrama, o sequestrador indicou que 17 de dezembro era o último dia antes de matar Marion Parker. Uma carta anexa, escrita com a letra de Marion, pedia ao pai que cumprisse as exigências de resgate sem envolvimento da polícia. Após consultar as autoridades, Perry recebeu permissão para se encontrar sozinho com o sequestrador e sem monitoramento policial, por temer pela vida de sua filha. Mais 2 telegramas foram enviados para a casa dos Parker na tarde de 17 de dezembro. O primeiro, assinado Fox Fate, começou: "PM Parker, por favor, recupere seus sentidos. Quero seu dinheiro em vez de matar sua filha. Mas até agora você não me deu outra alternativa." O telegrama a seguir, assinado simplesmente por Destino, dizia: "Fox é meu nome. Muito astuto, você sabe. Não coloque armadilhas. Vou observar elas. Entenda isso direito. Lembre-se de que a vida está por um fio. Tenho uma gilete pronta e sou capaz de lidar com a situação." Na noite de 17 de dezembro, Perry Parker recebeu vários telefonemas em sua casa do sequestrador, onde marcaram uma nova reunião para a entrega do dinheiro do resgate.
sendo o local combinado à esquina da West 5th Street com South Manhattan Place, no centro de Los Angeles. Às 19h15, o sequestrador telefonou para casa, instruindo Perry a partir imediatamente para o local mencionado, garantindo-lhe que reconheceria o carro de Perry. Perry chegou ao local sozinho com o dinheiro do resgate, aproximadamente às 20 horas, e foi confrontado pelo sequestrador momentos depois de chegar. O suspeito, dirigindo um Chrysler Coupé, parou ao lado do veículo de Perry e o manteve sob a mira de uma arma com uma espingarda de cano cerrado. O desconhecido tinha uma bandana cobrindo a maior parte do rosto. Durante a troca, Perry conseguiu ver Marian sentada no banco do passageiro do carro, escondida até o pescoço pelas roupas, mas sem se mover visivelmente. Quando ele a chamou, ela não respondeu, embora seus olhos estivessem visivelmente abertos. Perry presumiu que ela tivesse sido drogada. Assim que o dinheiro foi entregue, o agressor engatou a marcha, avançando, e empurrou o corpo de Marian para fora do carro antes de sair em alta velocidade. Alguns relatos afirmam que o agressor comentou: "Aí está sua filha", antes de jogar o corpo na rua. Percebendo que sua filha havia falecido, Perry Parker telefonou para as autoridades. Depois que o corpo de Marian foi recuperado na rua, uma autópsia foi concluída nos restos mortais aproximadamente às 21 horas. O legista indicou que a criança estava morta há aproximadamente 12 horas. Os braços e as pernas de Marian foram decepados e ela foi estripada, a parte inferior do tronco coberta com uma toalha e uma camisa masculina. Seus olhos foram mantidos abertos com cordas de piano, para dar a impressão de que ela ainda estava viva. Na manhã seguinte, 18 de dezembro, um homem que fazia uma caminhada matinal no Elysian Park encontrou os braços e as pernas decepados de uma criança, cada um embrulhado em jornal, caído em desordem na rua. Ao recuperar os membros, a polícia os identificou positivamente como pertencentes a Marian Parker. Uma caçada massiva ao assassino de Marian Parker começou em 17 de dezembro de 1927. Envolvendo mais de 20.000 policiais e voluntários da Legião Americana. Uma recompensa de $50.000 foi oferecida pela identificação e captura do assassino, vivo ou morto. Posteriormente, esse valor foi aumentado para $100.000, equivalente a $1.774.419 em 2024, após inúmeras contribuições do público. Em 20 de dezembro, o carro da fuga, no qual o assassino de Marian Parker havia partido, foi encontrado abandonado e identificado como roubado em San Diego, Califórnia. Impressões digitais foram retiradas da porta do carro. Vários suspeitos foram considerados nesta época, incluindo Aerosmith, filho de um dentista local, e Lois H. Watt, que foi detido e entrevistado em Las Vegas, Nevada. Eles foram inocentados de qualquer suspeita depois que Mary Holt, a administradora da escola que conversou com o sequestrador de Marian, confirmou que nenhum dos dois era o mesmo homem. A polícia traçou uma logomarca na toalha encontrada dentro do torso de Marian Parker que pertencia aos apartamentos de Bellevue Arms, onde entrevistaram vários inquilinos. Em 20 de dezembro, as impressões digitais retiradas do carro de fuga foram identificadas como pertencentes a William Edward Hickman, nascido em 1º de fevereiro de 1908, ex-colega de trabalho de Perry Parker. Os dois homens trabalhavam no First National Bank de Los Angeles, onde Perry Parker trabalhava como assistente de caixa e Hickman como gerente de filial. No ano anterior, William Hickman havia sido preso por uma denúncia feita por Perry Parker sobre cheques roubados e falsificados totalizando $400 equivalente a $7.004,64 em 2024. Ele foi condenado e sentenciado à liberdade condicional, após o qual passou 6 meses morando com a família em Kansas City, Missouri, antes de retornar para Los Angeles. Impressões digitais adicionais retiradas das cartas de resgate foram identificadas positivamente como de William Hickman. Posteriormente, foi descoberto que William Hickman era um novo residente do Bellevue Arms,
tendo se mudado recentemente para o prédio sob o pseudônimo de Donald Evans. Ao examinar o apartamento de William Hickman, foram descobertas pegadas de sangue, evidências de um crime. Além disso, a polícia encontrou rascunhos manuscritos parcialmente queimados de cartas de resgate, bem como recortes de jornais sobre o sequestro. Os moradores de Bellevue Arms disseram à polícia que durante a revista inicial do prédio, William Hickman não estava em casa e, portanto, não foi encontrado pelas autoridades. Além disso, um zelador do prédio relatou que testemunhou William Hickman carregando vários pacotes para seu carro na noite de 16 de dezembro e o observou limpando os bancos do carro no dia seguinte. Identificando William Hickman como o principal suspeito do assassinato de Meriam Parker, as autoridades seguiram seu caminho para o norte enquanto ele fugia para Oregon. Ele foi avistado por um frentista de posto de gasolina em Albany, Oregon, na manhã de 20 de dezembro de 1927, dirigindo um veículo Hudson verde, mais tarde determinado como tendo sido roubado em Los Angeles. No posto de gasolina de Albany, William Hickman comprou 10 galões americanos, 38 litros, de gasolina. Segundo o atendente, William Hickman vestia um terno azul escuro e calçava sapatos Oxford. O atendente relatou o avistamento à polícia no dia seguinte, depois de ler um artigo de jornal indicando que William Hickman provavelmente estava dirigindo um Hudson verde. Posteriormente, a polícia conseguiu rastreá-lo até Seattle, Washington, onde ele usou 2 dos certificados de ouro de $20 dados a ele como parte do resgate, para comprar roupas em uma loja de armarinhos na noite de 21 de dezembro. Por volta das 6h30 do dia 22 de dezembro, Fred King, proprietário de um posto de gasolina em Portland, avistou William Hickman em seu posto de gasolina, onde ele estava novamente comprando gasolina. Fred King imediatamente relatou à polícia, indicando que William Hickman havia se afastado do posto de gasolina para o leste, em direção ao desfiladeiro do Rio Columbia. Um boletim foi publicado após o relatório de Fred King, e oficiais foram posicionados em todas as estradas que levavam ao leste de Portland. William Hickman admitiu mais tarde que, antes de partir de Portland, descartou suas placas da Califórnia, substituindo-as por 2 placas de Washington que ele havia roubado de um carro em Olímpia no dia anterior. Aproximadamente às 13h30, em 22 de dezembro, o chefe de polícia Tom Granda e o oficial de trânsito Beck Llewellyn prenderam William Hickman em Echo, Oregon. Após uma frenética perseguição de carro, os policiais o reconheceram em cartazes de procurado. No carro Hudson verde, os policiais descobriram $1.400 do resgate dado a ele por Perry Parker. No momento de sua prisão, William Hickman proclamou: "Algum demônio a matou. Não sei quem ele é", antes de afirmar: "Fiz isso porque queria o dinheiro para pagar a faculdade". Enquanto detido na prisão do condado de Umatilla em Pendleton, Oregon, William Hickman confessou ter ajudado a participar do sequestro de Meriam Parker, mas implicou 2 irmãos homens, Oliver e Frank Kramer, cúmplices que cometeram o assassinato. William Hickman contou uma extensa história a um jornalista do East Oregonian, na qual ele afirmava ter participado de uma conspiração de sequestro com os Kramers. William Hickman afirmou ter passado um tempo com Meriam Parker, até mesmo tendo-a levado para ver Figures Don't Lie no cinema Rialto. Ele assumiu a responsabilidade pelos telegramas e telefonemas, mas afirmou que foram os Kramer quem realmente cometeram o assassinato. A polícia, no entanto, determinou que isso era impossível, já que os irmãos Kramer estavam encarcerados há vários meses por outras acusações. Posteriormente, foi determinado que William Hickman conhecia os irmãos através de uma de suas namoradas, com quem ele conhecia, cientes de que ambos os homens tinham antecedentes criminais. A polícia presumiu que William Hickman tentou implicá-los nesta base, mas as autoridades garantiram ao público que estavam convencidos de que nem os homens Kramer, nem suas namoradas, estavam cientes ou envolvidos no sequestro de Meriam Parker ou assassinato. Além disso,
William Hickman inicialmente negou ter cometido o assassinato em seu apartamento em Bellevue Arms, apesar da descoberta de evidências de sangue lá. O capitão Bright, do Departamento de Polícia de Pendleton, comentou: William Hickman disse que a garota Marian Parker não foi morta no prédio de apartamentos de Bellevue Arms. Sabemos que ela foi morta lá. Se sua afirmação estiver errada nisso, será desacreditada em outros detalhes. William Hickman foi extraditado para Los Angeles, onde confessou outro assassinato não relacionado, cometido durante um assalto a uma drogaria. Ele também confessou ter cometido vários outros assaltos à mão armada. Na correspondência subsequente, as autoridades conseguiram obter mais detalhes sobre o assassinato de Marian Parker, que William Hickman divulgou por meio de confissão por escrito depois de perceber que suas afirmações sobre os irmãos Kramer haviam sido refutadas. William Hickman admitiu que vendou os olhos e amarrou Marian Parker a uma cadeira em seu apartamento no Bellevue Arms e depois a estrangulou até que ela ficasse inconsciente. Ele pendurou o corpo de Marian Parker de cabeça para baixo em sua banheira, cortando sua garganta na veia jugular para drenar o sangue do corpo. Depois de desarticular seus braços e pernas, ele começou a estripá-la, durante o qual afirmou que o corpo se sacudiu com tanta força que voou para fora da banheira, sugerindo que ela ainda poderia estar viva durante o desmembramento. Posteriormente, William Hickman embrulhou os membros de Marian Parker em jornal antes de guardar temporariamente seu torso em uma mala. Ele então saiu do apartamento para ver um filme no cinema Loew's Estate, mas alegou que não conseguiu se concentrar no filme e chorou o tempo todo. Mais tarde naquela noite, percebendo que o pai de Marian Parker poderia querer ver fisicamente sua filha antes de pagar o resgate, William Hickman tentou reconstruir e disfarçar o corpo de Marian Parker para fazer parecer que ela estava viva, levando-a a adorná-la com maquiagem e costurar seus olhos com arame. Refletindo sobre toda a provação, William Hickman disse à polícia: ela se sentiu perfeitamente segura e a tragédia foi tão repentina e inesperada que tenho certeza de que ela nunca sofreu durante todo o caso, exceto por alguns soluços que ela não conseguiu conter pelos seus pais. William Hickman disse a seus advogados que havia matado Marian Parker sob a direção de uma divindade sobrenatural que ele chamava de providência. Esta afirmação foi apresentada pelo advogado de defesa de William Hickman no tribunal, que tentou explicar as ações de William Hickman por motivo de insanidade. A defesa professou que William Hickman era doente mental e profundamente influenciado por seu avô religioso, que o expôs a exorcismos religiosos frenéticos. Fora do limbo de sua mente subconsciente, sobrecarregada com severas repressões de sua infância terrível, homicídio e mutilação foram idealizados. William Hickman foi um dos primeiros réus a usar a nova lei da Califórnia que permitia declarações de inocência por motivo de insanidade, apesar de ter inicialmente dito à polícia que precisava do resgate de $1.500 para frequentar o Park College, uma faculdade bíblica em Kansas City. Testemunho de guardas da prisão do condado de Umatilla, em Oregon, que afirmam que William Hickman lhes perguntou como ele poderia agir como um louco durante seu encarceramento. Mick, psicólogo de Pendleton que examinou William Hickman na prisão, observou que sua mente parecia clara e ele contou uma história direta e coerente e nunca ficou sem palavras. Não havia nada nele que indicasse insanidade. Ele diz que não gosta de meninas, que é profundamente religioso e que sua ambição era ser ministro. Várias vezes ele fez menção a Deus. Os promotores especularam que William Hickman queria vingança contra o pai de Marian Parker por ter testemunhado contra ele em seu julgamento anterior por roubo e falsificação. Há evidências de que William Hickman cometeu o assassinato, em parte, pela notoriedade que isso lhe traria, ao divulgar a um repórter que queria tanta cobertura da imprensa quanto a recebida pelos assassinos de destaque Leopold e Loeb. Em fevereiro de 1928, um júri rejeitou a defesa de insanidade e o juiz condenou William Hickman à morte por enforcamento. Ele apelou da condenação, mas esta foi mantida pela Suprema Corte da Califórnia. Durante seus últimos meses,
William Hickman supostamente abraçou o catolicismo romano e escreveu cartas de desculpas às famílias de suas vítimas. Em 19 de outubro de 1928, William Hickman foi enforcado na prisão de San Quentin. Ao cair pelos alçapões da forca, ele bateu a cabeça e ficou pendurado, contorcendo-se e sacudindo-se violentamente. Segundo testemunhas, William Hickman demorou aproximadamente 2 minutos para morrer. Uma autópsia realizada após sua execução mostrou que o pescoço de William Hickman não quebrou durante o enforcamento e que ele morreu por asfixia. Uma multidão de homens, mulheres e crianças solidários manteve uma vigília incansável em frente à residência dos Parker. Serviços funerários privados foram realizados para Marian Parker na igreja The Little of the Flowers no Forest Lawn Memorial Park em Glendale, Califórnia. O corpo de Marian Parker foi cremado e colocado dentro do grande mausoléu de Forest Lawn, no columbário da Peace no Evergreen Terrace. Amigos, o que vocês acharam sobre esse caso? Deixem seus comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, ativar o sininho para receber as notificações assim que eu postar um vídeo novo, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais vídeos sobre casos criminais. Até a próxima, se cuidem e fiquem de olho no próximo caso.